ampliação de uma pintura dele. É um detalhe de uma pintura dele. Tá? Eu resolvi pegar isso para vocês verem como é que ele trabalhava com a tinta, as pinceladas. Mas isso é um detalhe pequeno de uma pintura dele. Tá. Então, eu vou começar, mas aí, para quem chegou depois, vocês estão acostumados a ver minhas apresentações, né? São pinturas que dão prazer a gente, a verdade é essa, né? Que não mexe para coisas boas. Francis Bacon, a pintura dele não é uma pintura que traz bons sentimentos, não. Então, mas é maravilhosa, entendeu? Vocês têm que ver o trabalho dele como pintura, tá? Isso que é importante. E eu vou explicar cada etapa do trabalho dele. Vou começar falando sobre a vida dele, mas depois eu paro para explicar cada etapa, falar sobre a pintura, sobre o espaço da pintura, sobre os trípticos que ele faz, para vocês poderem entender, aí eu vou dar continuidade. Você está se referindo à técnica, Regina? O que ele pretende, entendeu? Entendi. O que ele fala sobre a pintura dele. Porque eu tenho um livro que é Entrevista com Francis Bacon, e eu tirei algumas coisas, algumas falas dele, né? Algumas escritas, sobre o que ele dizia. Esse, para vocês verem, esse é o estúdio dele. Nossa, que zona! Abel. Esse é o caos. Esse é um pedaço. Isso é um pedaço do estúdio dele, tá? Vamos lá. Isso é uma alma atormentada. É uma alma atormentada. Sim. Agora, para falar, Francis Bacon é considerado um dos principais pintores britânicos. Ele era irlandês, mas como ele viveu muito na Inglaterra, então é considerado também britânico, da geração pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Exerceu uma importante influência sobre uma nova geração de artistas figurativos na década de 1980. Suas obras são encontradas nos mais conhecidos museus do mundo todo, e são vistas também em exposições e retrospectivas. Seu estúdio, quer dizer, o ateliê dele, né, foi adquirido pela Galeria Hugh Lane, em Dublin, onde foi recriado uma sala para os visitantes. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir a Dublin e conhecer essa galeria, vocês vão conhecer o estúdio dele ao vivo. Esse é o Francis Bacon. Francis Bacon nasceu no dia 28 de outubro de 1909, em Dublin, Irlanda. Recebeu o nome de seu ancestral, o ensaísta, filósofo e cientista Francis Bacon. Seu pai era treinador de cavalos de corrida e, em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, ingressou no Conselho de Guerra e mudou-se para Londres com a família. Era muito rígido e puritano e dirigia sua casa seguindo as normas militares. Francis Bacon sofria de asma e tinha alergia a pelo de cachorro e de cavalo. E, quando criança, seu pai o obrigava a montar num pônei, porque muitas vezes o deixava acamado com dificuldade de respirar. O pai dele era muito rigoroso. Diz até que mandava dar chicotada nele para ele se formar homem, né? Porque, pelo visto, ele era meio frangote, né? Pouco antes de completar 15 anos, Bacon foi enviado para um colégio interno em Cheltenham
e até então ele havia recebido somente aulas particulares. Com esse problema de asma dele, então, as aulas dele eram tudo em casa. Em 1926, a família voltou a viver na Irlanda. Esse ano, Bacon, com 17 anos, foi expulso de casa pelo pai, porque foi pego vestido com roupas de sua mãe, se admirando no espelho. O Bacon era homossexual. Foi para Londres e vivendo uma pequena mesada que sua mãe enviava. Quer dizer, isso ele tinha 17 anos, você vê. Logo depois, ele foi morar em Berlim com um primo mais velho, também criador de cavalo, encarregado de submeter Bacon a uma disciplina rígida. Só que não tinha disciplina rígida nenhuma. Segundo Bacon, esse primo era bissexual e absolutamente depravado. Após Berlim, Bacon foi para a França e começou a encarar arte com seriedade. Visitou muitas exposições e ficou impressionado com a de Picasso na Galeria Paul Rosenberg, de 1927, que o estimulou a começar a pintar e tinha, então, 18 anos. Os gritos da pintura de Poisson, é esse aqui, eu peguei um pedaço da pintura, tá? No Massacre dos Inocentes, e do filme Coraçados de Potemkin, mexeram muito com Bacon e irão influenciar, principalmente na primeira fase de suas pinturas. Em 1928, então, ele com 19 anos, voltou a Londres, onde iniciou a carreira de design de interiores, desenhando móveis e tapetes com veia modernistas. Aqui nós temos uns tapetes dele e os móveis desenhados por ele. Em 1930, organizou uma exposição no seu estúdio e foi fotografado pela revista The Studio, de 1930, Look and Decoration. Ele morava, então, com sua antiga babá, Jessie Knightfoot, está ela aqui, a antiga babá dele. Nani, como era chamada, né? Knightfoot, foi seu suporte emocional e a única presença constante na vida dele. Nani era a mãe dele, e ele considerava, né, a própria mãe. Só que a Nani também participava das coisas não ilegais que ele organizava, porque o Francis Bacon ele organizava no estúdio dele jogos, festas. O jogo era ilegal, ele tinha roleta lá na casa dele. Então, era considerado ilegal o jogo. Ele organizava esses jogos e também festas. E ele também tinha essa questão de encontros, porque ele, sendo homossexual, tinha esse negócio de botar em jornais, negócio de encontros, revistas, né? E ela organizava aí os encontros amorosos dele. Em 1932, aos 23 anos, ele conheceu Eric Hall. Era juiz de paz, conselheiro municipal e diretor de uma orquestra sinfônica de Londres. Ele foi patrono e companheiro de Bacon e, segundo Bacon, exerceu uma definida influência em sua vida. Esse Eric Hall, ele era casado, tinha família, né, tinha filhos, mas ele optou para viver com Bacon e o relacionamento dele durou até 1949, ou seja, durou 17 anos. E em 1933, o Bacon mudou-se para Full Road e abandonou a decoração para se dedicar à pintura. Participou de uma exposição coletiva com a obra Crucificação. Vocês vão ver esse tema crucificação muitas vezes na pintura de Bacon. Tá?
essa foi a única pintura que atraiu a atenção do cenário de arte londrino. Em 1935, tentou participar de uma exposição surrealista internacional de New Burlington Gallery, em Londres, mas suas obras não foram aceitas como surrealistas. Então, ele não entrou nessa exposição. Eu sei que ele ficou muito chateado e resolveu, então, passar o tempo jogando e viajando. Ele ia muito para Monte Carlo, sabe? Ele gostava muito de um cassino. Então, segundo o Bacon, ele diz que, nesse tempo, eu estava me divertindo. Em 1937, ele participou de uma coletiva de novos pintores ingleses, com 3 quadros, entre eles Figura num Jardim. Tá? Isso é uma pintura de 1933. Aqui eu vou dar uma parada para explicar, porque vai haver uma mudança na pintura dele. Então, eu vou dar uma parada para explicar o que Bacon queria fazer através da pintura dele. E o que ele sentia, porque a pintura do Bacon é muito da emoção, do sentimento que ele sentia ao ver a imagem que ele ia pintar. Então, aqui é sobre a pintura dele. Ele usa a figura humana como seu tema principal e ela é abordada nos limites da desintegração, pouco antes de deixar reconhecível. Ele concentra toda a violência de seu traço, identificando a matéria pictórica com a convulsão da carne. Segundo Bacon, sua pintura nasce do acaso. Ele lança blocos de tinta, trabalhando com as mãos, com pincéis grossos, finos, pedaços de pano, escova ou qualquer outro instrumento. Ele fala aqui, né, na entrevista, jogo um montão de tinta sobre as coisas e não sei o que vai acontecer com a tinta. Espremo simplesmente a tinta na mão e depois jogo. O que pretendo fazer é distorcer o objeto de um nível em que está muito além da aparência, mas na distorção voltar a um registro de aparência. Como vocês veem aqui, esse é o retrato do Francis Bacon. Ele realmente distorce totalmente, mas você vê que é o Francis Bacon. Você vê o olhar do Francis Bacon, você consegue ver aqui o nariz, você vê o Francis Bacon aqui. Se você comparando o retrato. Sim, dá para ver perfeitamente. Ele trabalha nessa distorção. Esse é o Lucian Freud. Eu já apresentei o Lucian Freud quando nós estávamos na Socis, ao vivo, né? E ele era muito amigo do Francis Bacon, e muitas vezes Francis Bacon pintou Lucian Freud. Muito bonito. E Bacon prefere usar a foto das pessoas a serem pintadas do que o presencial. E usa também a lembrança das pessoas. Ele diz, não quero praticar na sua frente a violência que lhes faço no meu trabalho. Essa violência que ele se refere é a que as pessoas acreditam devido à distorção dele. Ele não acha que seja violência, não. Mas ele sabe, entendeu? Que o que ele faz com a tinta e com o retrato da pessoa vai passar uma violência. Preciso fazer essas violências escondidas, porque, na minha opinião, me permite registrar a realidade delas com mais clareza. Bacon resume o objetivo de sua pintura como a intenção de captar a aparência como conjunto de sensações que essa aparência concreta provoca em mim. A obsessão é essa. Como posso fazer essa coisa com o máximo de semelhança da maneira mais irracional possível? Que não se trate somente de reconstruir a aparência da imagem, mas reconstruir todas as áreas de sentimentos por elas inspirados.
Aí vocês veem, né? Então, o Bacon, ele parte também da emoção do que aquela figura que ele está pintando traz para ele. Ele, além de distorcer, ele trabalha com a questão dos sentimentos. Agora, esqueci de dizer que o Lucian Freud, a pintura dele, ele antes de conhecer o Francis Bacon, a pintura dele era muito correta. E com Francis Bacon, ele, influenciado pelo Francis Bacon, a pintura dele mudou completamente. Ela se tornou uma pintura que você vê a carne, né? Aí, Bacon gostava muito do poema de T.S. Eliot, e, segundo ele, poucas vezes fiz alguma poesia, alguma coisa inspirada em versos ou poemas. Admiro poesia, ela me emociona e me estimula a ir mais fundo no meu trabalho. Essa é a maneira que ela me influencia. Ele pintou quadro influenciado, né, inspirado em T.S. Eliot, que nós vamos ver mais adiante. Bacon se utiliza de fotografia como modelo para a realização de suas obras. Gosta muito das fotos de Muybridge e do fotógrafo John Dickens, que fotografou muitas pessoas para as suas pinturas. E, como vocês viram, Bacon não gostava de pintar as pessoas ao vivo. Então, John Dickens, ele fotografou muito dessas pessoas e o Bacon ia em cima das fotografias. Essa pintura, Duas Figuras, de 1953, é inspirada nessas fotografias de Muybridge, que foi um fotógrafo que desenvolveu em 1870 um sistema de múltipla câmara para registrar sequências de movimento de animais e humanos. Então, aqui a gente está vendo, da onde o Bacon retirou essas duas figuras. E também quero mostrar a vocês, que vocês vão ver, o Bacon ele usa muito essa questão de figuras geométricas, que a gente vai ver quando a gente falar sobre o espaço, mas você presta atenção que essa já tem essa figura geométrica aqui, ó, assim, um cubo, né? E ele também usa muito essa pincelada aí, feito cortinas, que a gente vai ver em quadro dele mais adiante. Aqui nós temos esse George Dyer, no estúdio de Rhys Mills, em 1964. Esse é o retrato de John Edward. Isso é uma pintura dele já no final da época dele, já nos fins da pintura dele, de 1988. Ele aproveitou o corpo do George Dyer, mas o rosto é do John Edward. Tá? E aqui já é uma pintura já diferente, onde ele começa a trabalhar o espaço de uma maneira diferente, que a gente vai ver. Esse fotógrafo, John Dickens, fotografou várias pessoas para Bacon usar nas suas pinturas. Agora é sobre o espaço. A partir da década de 50, Bacon começa a demarcar o espaço com várias formas geométricas. E o fundo continua bem integrado com a figura, ou seja, apresentam a mesma linguagem pictórica. Vocês veem, a pintura, né? A figura humana, né? Ela e o fundo, elas estão muito integradas, não tem diferença de tratamento pictórico, né? A linguagem pictórica continua a mesma. E ele escreveu:
Aliás, ele falou na entrevista, eu diminuo o tamanho das telas quando desenho esses retângulos que concentram a imagem apenas para ver melhor a imagem. Quer dizer, ele faz isso para chamar atenção para a figuração, porque o Bacon ele é um pintor figurativo. E ele sempre, na maioria das vezes, ele trabalha com a figura humana. Ele tem até aqui o chimpanzé, ele às vezes usa outras, como ele tem de cachorro, sabe? Mas o tema principal dele é a figura humana. É como se ele enquadrasse, não é? A figura, né? E aqui vocês veem, parece que esse nu, parece que ele está num palco, né? Porque ele vem para frente e o fundo, né? Dá uma profundidade grande na pintura. Então, isso é que eu quero que vocês vejam na pintura dele. Aprenda a ver a pintura, entendeu? A forma de pintar, como é que ele trabalha o espaço. Tá? Isso é muito importante. A partir de 1900, da década de 60, ele começa a usar cores mais elementares e mais luminosas. As figuras distorcidas contrastam com o espaço. Começa a usar dentro do espaço os utensílios, como lâmpada elétrica. Ele usa demais essa lâmpada de pendurada, tem esse interruptor, tá? E aí vocês veem, isso já são as pinturas já a partir da década de 60. Aí vocês veem que é uma pintura de 1974, e essa é de 69. Você vai ver que é bem diferente da década de 40. E aqui as cores são cores mais vivas. Na década de 40, ele pinta muito em cima das cores escuras. Você sente a diferença, né? O espaço bem diferenciado da figura. Mas as figuras vão ser sempre distorcidas. Vão ser sempre distorcidas. Regina, desculpe, mas eu não lembro quanto que ele nasceu, quantos anos ele teria nessa época? Aí nasceu em 1904, né? 1909, eu acho. 1909. Então, ele teria 60 anos. Essas são as mais as mais 60, antigas. né? Ele teria aqui, não é? Uhum. 60 anos. 60 anos, porque está aqui, ó. 69. 70, aqui é 70. Aqui Mas já aqui é. já está nos 60 e pouco. Mas agora. 70, ele é de 1909. Como mudou, agora né? Eu vou falar sobre o trípticos. Francis Bacon, ele usa muitos trípticos. Ele gostava muito de cinema também. O movimento, ele gostava de ver a imagem, o movimento da imagem. Então, ele pinta muito trípticos, né? Porque são séries. Ele dizia que ele via as imagens em série. Tá? Ele diz aqui, eu vejo as imagens em série e sinto que não precisava ficar só no tríptico. Poderia fazer uma série de 4, de 5, de 6, mas, na minha opinião, o tríptico compõe uma unidade mais equilibrada. Eu pinto, agora ele pinta um após o outro, entendeu? Porque um vai sugerindo o outro. Ele diz que a pintura dele não é uma narrativa, tá? Ele pinta, são coisas separadas, mas integradas. É interessante. Esse negócio de tríptico são 3, quadros de 3, é isso? Aqui você pode ver que aqui estão duas figuras numa cama. Quer dizer, aqui está as figuras principais. E põe aqui duas figuras que fecham o tríptico, né? Um olhando para dentro, esse também olha para dentro, né? Aí parece aqui atrás, eu não sei se é peixe ou sereia, não sei. São as figuras estranhas. Os de fora estivessem olhando os de dentro. Justamente tem essa questão, né, do olhar, né? Isso é muito importante na obra dele.
O da Ah. direita é Freud. Freud explica. O Freud está aí. Para ver se entende, se explica alguma coisa. É. Os dois que estão no divã, na cama. Estão na cama, os dois juntinhos na cama. É, Agora, essa figura aqui, eu não consegui decifrar, não. Aí Qual? ele lança, ele é mais para composição. Você vê que ele usa muito. Parece um cachorro, não sei eu. Não sei, eu realmente. Parece um gato. Eu não sei o que é. Difícil, é difícil. Aí você vai ver que, né? Aí ele põe mais coisas, né? E que Mas a também gente vai está chegar- dentro de um cubo enquadrado, né? A gente vai chegar. Isso aí, agora eu vou voltar para as obras dele quando ele começou, na década de 40, tá? Porque isso aí foi para dar uma explicação sobre a obra dele, senão vocês não iam entender nada. Bem, acho eu, né? Aí, não, ainda está na explicação. Porque ele, quando fotografava, os retratos, ele também fazia em tríptico. Muitos retratos ele fazia o tríptico da pessoa. Aí ele fala, no tríptico eu consigo que as pessoas fiquem parecidas como registro de polícia. Quer dizer, uma de frente, outra de perfil, a outra no outro perfil. Aí eu botei o retrato dessa Isabel Rawsthorne, para vocês verem que é bem parecida com ela, né? Ele distorce, mas chega a ela. Você pode ver os olhos, né? Tem tudo a ver, o nariz. Começa a olhar os fragmentos. Se vocês olharem os fragmentos, eu acho que sim. Vocês vão ver, quer dizer, o fragmento do olho, o fragmento do nariz, a boca, vocês vão ver a Isabel. Sim. Aqui tem Muriel Belcher. Ela é outra pessoa que ela tinha é um lugar para onde servia drinks, tipo um cabaré, assim, um bistrô, e ela era amiga dele. E olha só também como, se você olhar, vamos olhar os fragmentos, né? As partes. Aí vocês veem que é o mesmo olho, mesmo nariz, a mesma orelha. Então, ele distorce. Ele distorce como ele vê a mulher. Como ele sente, né? Uhum. Justamente, ele quer distorcer para ir chegar na aparência da pessoa. Isso hoje na arte digital se faz fácil, bem mais fácil, né? Ele já estava em 66 fazendo isso, olha. Agora você vê, uma pessoa que vê as outras dessa forma só pode ser uma alma atormentada. Não tem Eu também concordo com ele. Essa sua fala Mas ele era atormentado, gente. Você vê que ele, para começar, ele era homossexual. Se é isso que as pessoas despertam nele, você vê que todos, aquele Lucian Freud também, ele distorceu. Não é dizer que ele só retorcia mulheres, os homens também. Não, então, as pessoas promoviam isso nele, né? E as figuras dele são todas distorcidas. As figuras, não tem uma figura inteira, são todas distorcidas. Que coisa, tá? né? Mas ele se inspirou, não foi que você falou a inspiração, ele gostou muito de Picasso, não é? De outra forma, ele faz outras coisas. Picasso faz de uma maneira geometrizada e ele não. Dá para lembrar muito, né? Justamente nessa parte da figura humana, né? Você sabe que ele lembra Picasso? Ele não lembra, para mim, ele não lembra Picasso, não. Não lembra, mas ele se inspira. Ele se inspira. Exato. Exatamente. O Picasso ele põe. É o colorido do Picasso. O Picasso ele divide em partes.
É o geométrico dele. É geométrico. Esse aqui é mais Ele é na pincelada, como ele fala, na violência. Ele dá aquela pincelada, ele mete a mão, ele mete o que estiver na frente. Mas fantástico. Ele, quando pinta, é como se estivesse em êxtase. É sentimento. Regina, você sabe se ele faz primeiro o rosto e depois distorce, ou ele distorce já fazendo? Não, ele não faz estudo, não. Eu já li, inclusive, ele não faz esboço antes, não. Ele trabalha em cima da direto. Foto. Ele vai em cima da foto e faz essa distorção. Você sabe da vida dele, qual era a situação financeira dele, se esses quadros eram vendidos, como é que ele vivia da arte? Ele não teve, ele era muito bem sucedido. Depois, no começo, não, ele tinha um problema que o pai não aceitava ele. Sim. Tá? E ele fazia umas tramóiazinhas para ganhar dinheiro. Não falei que ele fazia jogatina na casa dele. Jogos, festas, se virava. Também disse que fazia pequenos furtos, tudo encoberto pela nani dele, a babá dele. Ele era bem depravado, depravadinho. Um transgressor. Era. Mas ele, coitado, também não teve problema lá com o pai dele, com a família dele, né? Você vê que ele saiu cedo de casa. Pela época que ele viveu também, pelo fato dele ser gay também. Era proibido, era crime. Era ultraconservador, época ainda vitoriana. Era barra pesada. Então, mas quem era essa mulher que ele pintou? Desculpa, eu não ouvi. Quem era essa mulher? Ela era a dona do local que tinha bebidas. Não sei o que é um bistrô. Mas eu acho que Você sabe que do jeito que eu olhava antes, essas imagens me davam... Eu não estou vendo assim, eu acho que ele está retratando a alma humana. Eu acho que ele retrata como ele via justamente, na verdade, talvez como seja mesmo, os interiores da gente, porque não é tudo arrumadinho, bonitinho, como a gente vê. Dentro da gente é essa bagunça mesmo, essas distorções, que eu acho que é o que ele apresenta aí. Né? E a gente é que tem que arrumar para o mundo externo, mas dentro da gente é isso. A gente que dê conta dessas distorções internas. Eu acho que eu estou gostando muito, eu estou achando ele até amoroso, eu não acho violento. Não, com licença, eu quando comecei a falar, eu procurei apresentar. Se eu apresentasse a pintura, eu mesmo mostrei para você, você falou assim, ai, que horror! Você mesmo falou, não põe isso na chamada, não, que ninguém vai. Mas a exato. Regina preparou, né, Regina? Sim, mas você trouxe o contexto. Não, a gente vê que ele é um excelente pintor. Quanto a isso, agora você pode gostar ou não dessa distorção dele. Eu particularmente não gosto. Para mim, ficaram verdadeiros monstrinhos. Para mim. Mas se você for olhar uma pintura dele... Isso não tem dúvida. Tem dúvida. Eu achei interessantíssimo. A qualidade da pintura é lindíssima. Não, é muito lindo. Interessante. A pintura dele é maravilhosa. Agora, Regina, a minha pergunta é, ele viveu disso, vamos dizer assim, esses quadros, eles eram expostos, eles vendiam para os clientes? Olha, ele faz várias exposições, inclusive em museus. Não se preocupa, não, que ele vai lá. Espero que eu a vida dele. Eu quis... Quanto é que custa uma tela dele, para você ver? Eu vou dizer quanto foi vendido uma tela dele. Depois, vai chegar lá, tenha calma. Mas eu quis mostrar, porque eu queria há muito tempo apresentar Francis Bacon a vocês. Mas eu queria mostrar antes, eu queria fazer vocês entrarem dentro da pintura dele para vocês gostarem dele. Porque se eu apresentasse só as caras distorcidas e não explicasse, não botasse o contexto da história dele, do que ele pretendia, vocês não iam gostar. E eu me propus fazer vocês gostarem
de Francis Bacon. Muito aquela primeira imagem que você abriu a apresentação é de uma dessas faces aqui? Justamente, era um rosto ampliado. Tá? Agora vamos continuar. Agora nós vamos voltar para 1944. Agora eu vou entrar na ordem cronológica da vida dele, tá? Vocês já entenderam a pintura dele, tá? Agora nós vamos entrar na vida dele. Então, ele, em 1944, se lembra, não sei se vocês se lembram que ele ficou desanimado porque ele foi sentar numa exposição surrealista, e aí ele não tinha muita expectativa, né? Aí ele começou só a viver na jogatina, como é que diz? Nas viagens. O companheiro dele, né, era rico, né? Então proporcionava muita coisa a ele. Então, aí ele pinta esse tríptico, em 1944, 3 estudos ao pé de uma crucificação. Aí ele sofre influência de Picasso. É isso aqui, ó. Eu não sei, vocês que viram a minha exposição de Picasso, Picasso põe essas figuras na praia, não sei se vocês se lembram, figuras jogando bola na praia. Acho que é daí que surgiu o Siren Head, né? Não sei. Siren Head saiu daqui, porque, cara, é muito... E aqui, como vocês veem, vocês se lembram daquelas bocas, daqueles filmes e daquele quadro de boca aberta? Que eu mostrei que era de cinema e que era de filme e do quadro Poisson. Pois é, aqui ele já tem uma influência sobre a boca, ó. Tá? Aí, isso aqui é o que ele fala sobre a crucificação. Já senti vontade de pintar formas, como na ocasião que pintei 3 formas baseadas na crucificação. Elas foram influenciadas pela obra de Picasso, que fez no final dos anos 20. Acho que aqui existe um campo que Picasso abriu e que continua, de certo modo, inexplorado. Refiro na forma orgânica, em sua relação com a imagem humana, que distorce completamente. O Picasso ele fez essas pinturas orgânicas, mas parece que não foi muito adiante, não. E o Bacon, ele, baseado nessas formas orgânicas, que vê a distorção, né? Ele entra na obra dele. Então, ele realmente, isso aí foi inspirado por Picasso. Regina, mas essa pintura aí dele me parece muito fálica também. Pode ser, né? Bastante tem a ver, fálica. né? Tem a ver, né? Você aí como psicóloga, você pode ver isso tudo. É totalmente fálica. Ele já está fazendo estudo, né, Regina? Aí ele já faz um estudo, né? Não é estudo, não. As pinturas dele, você vai ver, tem várias pinturas que têm nome de estudo, tá? Tá. Aqui tem estudo de figura, porque ele repete demais as pinturas. Você pega uma pintura dele, você entra na internet, você vê várias coisas parecidas, tá? E aqui não é ainda as obras que são mais apreciadas dele, tá? Essa aqui é muito bonita também. Lindas. Eu gostei. Tá? Olha a boca aberta. Tá? Isso é de 1946, tá? Muito lindo. Vamos adiante. Esse quadro aqui também é de 1946. Esse quadro influenciou muito Lucian Freud. Ele, quando viu esse quadro do Bacon, ele diz que é um quadro que ele guardou para o resto da vida dele, a imagem desse quadro. Aí vamos ver o que Bacon fala dessa pintura dele.
Um dos quadros que trabalhei em 1946, aquele que parece um açougue, surgiu diante de mim por acaso. Eu estava tentando fazer um pássaro pousando num campo. De repente, as linhas que eu tinha desenhado surgiram, aos poucos, uma coisa muito diferente. Dessa sugestão nasceu o quadro. O pássaro, de repente, sugeriu abertura para uma área de sentimentos totalmente diferentes. Então, fiz essas coisas e, aos poucos, elas foram saindo. Por isso, acho que o pássaro não sugeriu o guarda-chuva. Subitamente, ele passou a sugerir a imagem inteira, que foi executada em pouco tempo, mais ou menos em 3 a 4 dias. Ele depois também vai usar muito guarda-chuva no trabalho dele. E tem esse negócio, a questão do açougue também, da carne, que também eu vou falar mais adiante, que vocês vão ver. Mas aqui vocês já veem que ele já tem um espaço desenhado, né? E tem aqui as formas métricas, né? Esse quadro dele aqui é famosíssimo. Aí eu fiz as contas, ele estava com 37 anos. Você vê como que ele mudou quando chegou aos 60, né? Ah, mudou, pois é. Em 1949, a primeira exposição individual que ele fez, viu? Já estava fazendo exposição individual. Aí ele tinha na galeria, 40. Quer dizer, não, 40, ele nasceu em 94, não foi? Não, 909 que você falou. Foi? 1909. 40 anos. 40 anos. Agora já tinha passou. 40 anos, A primeira exposição individual de Bacon foi nessa galeria em Londres, né, Newberg. Ele expõe uma série de cabeças, cuja cabeça 6, essa cabeça aqui, remete à série dos retratos do Papa Inocêncio X. Ai, mas linda essa. Essa e essa 3 aí, maravilhosa. Adorei. A boca aberta é inspirada na cena do filme Coraçados de Potemkin. Olha. Muito linda. Que bom, estou adorando, sabe, que vocês estão gostando. Essas duas últimas lindas, lindas, lindas. E olha que eu falei para vocês, se lembra dessa questão da feita uma cortina que ele passa? Ele usa muito isso. É um pincel, né? Uma pincelada que ele passa ali. Ele passa com pano, com mão, assim, ele usa como tudo. Se ele tirasse o foco, ele tira o foco, a pessoa fica desfocada, como se fosse uma ilusão. Essa muito cabeça interessante. É uma caixa de vidro, né? Nossa, que coisa interessante. E ele põe a figura dele, esse aqui está dentro do cubo, né? Para chamar a atenção da figura. Aqui já não tem figura geométrica, mas ele, com essa pincelada, né? Esse rosto, né? Essa deformação, né? É um labirinto, show de bola, meio esse homem. Não gostou? Que bom. E essa última aí, ele faz as pinceladas com o geométrico também. Pois ele mistura. Na fase depois, aí ele já vai ser uma pintura mais limpa, né? Um fundo mais limpo, assim, mais com cor. Essa primeira aqui. E essa primeira... Esse aqui, em 1940, 44, ele se instalou por um tempo na casa de campo em Peterfield, Hampshire, e depois foi para Londres, onde alugou um estúdio. Ele foi considerado inútil para prestar o serviço militar, devido à sua asma. Ele nasceu em 1904. Falou 94? Você falou 1909, né? 1909, isso. Não, foi 1904, porque ele não ia fazer serviço militar com 25. 1904? Mas na época pode ser. Porque antes eles prestavam, acho que mais tarde, viu? Verdade. Depois vamos ver. Depois vamos ver.
Lu, pega não, no Google aí, Lu. Não, mas tenho certeza, tenho certeza. Ele foi considerado inútil para prestar o serviço devido à sua asma. E nessa época ele destruiu, nesse período, né? Ele destruiu a maior parte dos quadros. E quando ele não gostava, por sinal, quando ele não gostava de um quadro dele, ele destruía. Ele destruía. Isso aqui é um quadro, mas de 1951, não é dessa época, não. Esse quadro dele foi destruído. Tá? Ele tem mania de pintar, ele gosta muito de pintar os papas. Então, esse aqui foi destruído. Papa terceiro. Agora, ele lamenta bem pouco os quadros que havia destruído e gostava de rever bem poucos. Tá? Ele diz, quando tem algum valor, deixam lembranças que nunca consigo reconstituir depois. Agora nós vamos para a série dos papas mesmo. Ele amava esse quadro do Papa Inocêncio X. Velázquez. Achava uma coisa mais maravilhosa. Ele gostava muito de Velázquez. Então, o que ele faz? Ele faz uma série de papas. Tá? E ele põe tudo isso tudo. Tá? Esse foi feito em 1953. Esse aqui é o mais conhecido papa dele. Aí ele escreve assim: no caso dos papas, isso não provém de nada que esteja ligado à religião. Provém da obsessão que tenho pelas fotografias que conheço do Papa Inocêncio X de Velázquez. Ela abre toda espécie de sentimentos e de áreas de imaginação em mim. Quer dizer, esse quadro aqui do Inocêncio, né, do Papa Inocêncio, mexe tanto com ele que, com a imaginação, com o sentimento dele, que aí ele faz isso. Então, a boca aberta, né? Aquela cortina que ele põe, né? As formas geométricas. Você vê que essa forma aqui, ela joga aqui o quadro, né? Porque é o amarelo, né? Joga o quadro, o Papa para trás, né? É uma releitura daquilo que ele gosta. Muito ele interessante. Sentiu as emoções que ele sentia, né? Os sentimentos, quando ele via essa obra do... Afinal, tudo que ele fazia era baseado nos sentimentos que passava para ele. Com 3 séculos de diferença, né? Uma imagem da outra. Mas ele vai fazer mais. Aí ele fala, isso aqui ele fez em 1965 também, estuda a partir do Papa Inocêncio X, 1965. Aí ele já dá uma outra leitura. Outra linguagem. Agora, olha o que ele fala. Ainda sobre o quadro, né, de Inocêncio X, feito por Velázquez, que ele fala, é um dos quadros mais bonitos do mundo, e acho que eu, como pintor, não fujo à regra, com a minha obsessão por ele. Quando pintei o Papa gritando, não fiz da maneira como pretendia. Eu vivia obcecado por Monet. Queria fazer a boca com a beleza de suas cores e todo o resto com um pôr do sol ou qualquer outra coisa de Monet, e não simplesmente um Papa que é mostrado gritando. E, se eu voltar a fazê-lo, que Deus permita, será um verdadeiro Monet. Agora, vê se isso tem a ver com o Monet. Nada. Ele voltou a pintar, né? Mas ele disse isso, mas não teve nada a ver com o Monet. É bonito a gente observar, para mim, nesse quadro, o Papa nessas duas metades. Essa metade de baixo, que é o vestido do Papa, não é? A saia. Olha a delicadeza da transparência, não é? Do tecido branco.
E aqui o rosto dele todo pesado. Todo distorcido, né? Tudo o fundo pesado. Também, o fundo também é bem pesado, né? E o Papa está para trás, né? Eles ao mesmo tempo que aquela figura geométrica, né? Traz ele, mas a cadeira dele joga ele para trás. E aqui, isso aqui também, né? O chão, né? Ele gosta muito de fazer esse tipo de chão, que é uma curva. Vocês vão ver mais adiante. O chão fica sempre curvo, como se não tivesse fosse um infinito. Mas aqui tem a linhazinha preta. A linha preta. A linha do... Parece que ele bota dentro de uma caixa, né? São figuras geométricas, ele põe, justamente para chamar a atenção, ele diz. Para diminuir, por exemplo, a tela. Vocês vão ver mais adiante. Ele tem mais retrato de Papa. Olha os outros estudos. Meu Deus, como cada um é uma coisa diferente da outra. Parece um palhaço aquele ali. Aí é palhaço mesmo. Aí é isso aí, estuda a partir de você. Fez um palhaço. Aqui estão vendo a caixa que ele põe para chamar atenção. Alguém que está olhando de fora. Ele é um pintor figurativo que, na composição, usa geometria. A ideia que me dá é que ele quis ser surrealista, mas ele não foi um pintor surrealista. Não era surrealista. Olha, Bacon, eu acho que ele passa até... Ele é um expressionista, mas não existe, eu acho que não existe nada igual a ele. É muito interessante. Eu acho que vocês não vão encontrar pintor igual a ele, sabe? Eu acho que o que me impressionou mais foi que, com o passar dos anos, por exemplo, 62 com 71, são 9 anos. Ele faz a mesma figura com uma outra linguagem, uma outra leitura. Totalmente diferente. Nós estamos aqui nós estamos na década de 50, né? Em 1957, ele apresentou uma exposição individual, uma série de pinturas sobre Van Gogh. E em cima dessa pintura, pintou a caminho de Tarascon. Essa pintura aqui foi destruída na Segunda Guerra Mundial, a do Van Gogh. Ai, que tristeza. Muitas pinturas foram embora, né, na guerra, né? E aqui, ou sumiram, né? Esse quadro dele, você vê, está um pouco diferente do que ele pinta. Ele não deformou assim tanto, né? Não botou assim. Ele botou o Van Gogh todo escuro, né? Não fez aquelas torções, né? Ele não distorceu tanto. Ele continuou com os quadrados, com as linhas geométricas. Isso ele põe sempre. E outra coisa interessante, vocês podem ver na composição, se não tivesse esses quadrados aqui em cima, esquece eles. A pintura ia estar toda na diagonal. Ela não ia estar equilibrada. Então, ele põe essa linha aqui, ó, uma linha reta aqui, ó. Ele faz esse quadrado, põe o Van Gogh, né? A figura do Van Gogh na horizontal e põe esse preto aqui para puxar para baixo. E aí equilibra o quadro. E contrasta com aquele vermelho e amarelo. Também tem um contraste, tem o vermelho com o amarelo, né? Cores quentes, né? Muito, muito. O azul que é frio. Gente, que negócio interessante. E é o mesmo. Esses são mais estudos, ó, é mais quadro. Tem mais, entendeu? Mas aí eu escolhi alguns, porque estudo para o retrato de Van Gogh, esse de 56, esse de 57 também. Aqui ele
Eu acho que deu uma doida nele, não sei. Piscou. Totalmente diferente esse tratamento que ele deu aqui. Aí parecia ele mais atormentado. Devia estar bem atormentado. Que da esquerda não está tanto, que está relembrando a figura do homem puxando o burrinho do Van Gogh. Mas já tinha mas pelas cores que ele põe, já tinha bastante tormento aqui, porque cores escuras, né? E também Van Gogh não podia ser mais atormentado, né? Dois atormentados. Aqui temos uma homenagem que ele fez a Van Gogh em 1960. Nossa, é muito feio. Aqui está o castigo. E aqui é uma paisagem. Francis Bacon fez muito poucas paisagens. Era sempre a figura humana. Mas aqui ele fez em homenagem justamente a Van Gogh, dentro das pinturas que ele fez de Van Gogh. Aí se eu olhasse sem saber, me lembraria muito Van Gogh. Agora vamos adiante. Peraí, foi um adiante. Esse aqui ele fez do Papa Pio XII. Papa Pio XII, muito bem feito. 1955. Agora a gente vai aqui para a década de 60. É outro, 3 estudos para uma crucificação. Aquele é ao pé de uma crucificação. Esse é da crucificação. Isso aqui, ele fez, inspirado dessa figura aqui, essa carcaça aqui, né? Aparece os esqueletos. Ele fez aqui inspirado nesse Cristo crucificado de Cimabue. Tem nada a ver, né? Não, se você olhar, só que é o contrário. Se você olhar, aliás, só que você vai ver. Não tem nada a ver, mas ele segue o corpo do Cristo. Ó. Aí ele fala assim, sempre pensei nisso como uma imagem, como um verme rastejando pela cruz. Procurei fazer qualquer coisa da sensação que às vezes me dava esse quadro aqui que ele fala, com sua imagem se mexendo, se ondulando para o pé da cruz. Então, a que eu imaginava é como se a imagem estivesse se contorcendo e indo para baixo. E aí ele põe aí uma carcaça. Agora vocês veem que não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Porque ele não conta uma história, tá? Ele vai fazendo, ele pinta a primeira, segundo pelo que ele descreve, né, no livro dele, ele pinta primeiro vai pintando o outro, uma coisa vai sugerindo outra. A tela conversa com ele. Isso mesmo. E sempre com curvas também, né? Linhas retas. Ele usa muitas curvas. Regina, eu estou aliás, boa noite para todos, chegando atrasada. Estou achando interessante aquela combinação de cores que você mencionava tanto, ficou muito gravada. Sempre onde há um vermelho, é bom botar um verde, vice-versa. Né? São as cores a linha que chama a atenção para essa linha. É a verde. E detalhes em verde, a sombra em verde. Que chama a atenção para essa linha, né? E para tudo e tudo, inclusive a figura que está dentro, né? Inclusive, dentro da figura, se você ampliar bastante, você vai ver pinceladas verdes lá nas costelas, né? Nas vísceras. Aqui, ó. Olha, e a monocromia de tons de vermelho, né? De terra, mais sangue, mais... Interessante. Eu não gosto dos quadros, não, mas eu acho interessante o jogo de cores que ele fez. Esse aqui não dá nem para entender o que é. Esse aí.
Vamos ver. Isso aqui, eu acho que são pessoas, não sei se é uma ou duas, uma pessoa deitada na cama, né? As figuras da cama. Se contorcendo. Eu acho que seria o Cristo descendo da cruz, não? Não. Ele não pensa, ele não era religioso, ele não pensa em Cristo. Ele vê a imagem e, entendeu? Ele era ateu. Ele vê aquilo, o que a sensação dá para ele. Tem mais que ele vai falar, vocês vão ver. Esse é outro quadro, Crucificação 1965. Essa é a imagem rastejante que está no meio. Aí ele fala, sempre me tocaram muitos quadros que mostram matadouros e carnes. E para mim, eles fazem parte desse negócio de crucificação. Negócio de crucificação. Poxa. E como pintor... Ele era ateu. E como pintor... ele fala... Se vocês quiserem... No livro mesmo, ele diz... É porque não dá para escrever tudo, né? Ele diz que sabe que os cristãos enxergam a questão da cruz, da crucificação, de uma maneira diferente. Mas ele vê de outro modo. Tá? Principalmente esse negócio de quando ele entra no matadouro e vê os animais ali esperando, isso ele escreve lá. Ele escreve, não fala, e quem entrevistou fez o livro, escreve, né? E ele fala que vê os animais ali indo para o matadouro, quer dizer, até se questionam se eles não tinham consciência, o que ia acontecer com eles, dizendo até que isso aí não é muito diferente de uma crucificação. Né? Como ele diz, isso faz parte da crucificação do animal. Verdade. Agora ele, como pintor, entendeu? Eu, como pintor, você não pode deixar de perceber a beleza do colorido da carne. Quando você entra no açougue e vê como as carnes podem ser atraentes, depois pensa nisso, e percebe todo o horror da vida, um vive a comer o outro. O boi. Quer dizer, um vive a comer o outro. A gente come o boi e outro é outro. A gente também vai ser comida depois, um vive mesmo a comer o outro. Eu achei. Como é que chama esse estilo, hein? Olha, bacon é bacon. Seria um negócio expressionista, né? Porque ele é uma coisa que vem dentro dele, né? E as coisas são assim deformadas e tudo. Mas ele é só ele mesmo. Isso aí. Aqui, nessa última, ele quis apresentar... Acontece o seguinte, ele é um expressionista, mas ele vai ao realismo, porque ele mostra a realidade das coisas. Na verdade, é essa. Como realmente as coisas são. As pessoas que estão em volta, o outro ali também... E essa daqui eu não botei a tarja preta. Aqui, eu esqueci de botar a tarja preta nesse. Não sei se está comendo, vocês estão comendo alguma coisa. Por quê? Em 1968, ele passa uma temporada em Nova York e expõe seus últimos quadros na Marlborough e Gerson Gallery. Essa é uma galeria muito conhecida lá em Nova York. Essa aqui é Henrietta Moraes, uma conhecida dele, 1966. Você vê que a pintura dele está totalmente diferente, né? Muito. A figura humana sempre contorcida. Essa é aquela Isabel, que a gente mostrou nos retratos. Gozado, isso aqui me lembrou, não sei porquê, uma tourada, mas não, é numa Rua do Sorro. Ele usa, você vê, ele usa umas cores bem mais... É um azul, mas é um azul bem vivo, né? Bem brilhante. O azul com amarelo. Você me lembra da tua aula.
Mas o amarelo, você está vendo amarelo? Não estou vendo amarelo. Não, a aqui. mistura... Eu estou vendo amarelo no paredão. No paredão, onde tem um azul. Aqui não me aparece amarelo, não, gozado. Aqui me aparece... Para mim é mais creme mesmo. Para mim é Mais creme. creme. Amarelo não. É um amarelo clarinho. Para mim agora aparece eu vou amarelo. dizer uma coisa para vocês. Amarelo e roxo. As cores em si, não pensem que são, na verdade, essas, são às vezes similares. Eu, para fazer essa apresentação, o Bacon tem um site dele, dos trabalhos dele, que é de bacon mesmo, entendeu? Então, eu ia lá, mas eu não podia tirar. Como eu não posso tirar do MoMA, eu não posso tirar do museu. Eu tinha que tirar de outros fotógrafos. Então, eu procurava encontrar a pintura com as cores mais parecidas com o que no site do Bacon mostrava, tá? Porque quando você tira retrato de uma pintura, às vezes a cor sai totalmente diferente. Diferente. E vocês aqui mesmo, como se diz? Nas telas, né? Dependendo da tela, ela vai mostrar cores diferentes. Inclusive, quando eu falei sobre cores, até era gozado, porque eu vi uma cor, vocês viam outra, não sei se vocês se lembram disso. Uhum. Então, a gente não pode se basear muito na cor verdadeira. É mais ou menos, tá? Não. Mas que são cores mais claras, são. Não tem mais aquele pretume, né? Aquela escuridão que ele botava. Mas por que essa distorção do rosto da mulher? Porque Ele distorce a figura humana dele, isso ele não vai mudar nunca. Até a morte é distorção. Tá? Aqui, esse tríptico é inspirado nesse poema. Eu não consegui ver a tradução desse poema. É T.S. Eliot, que ele gostava muito do poema, que inspirava ele em vários momentos, várias emoções, trazia para ele. E aqui ele pintou isso em cima. E até é um trabalho, você vê, os cubos, tem bastante cor, um trabalho mais bastante vida, né? Apesar das figuras distorcidas. E ele põe aqui, né, tipo um picadeiro, né? Parece até um picadeiro, né? As figuras aqui dentro, né? Não dá nem para entender direito. É que a Maria Helena chegou depois e não ouviu tua explicação, Regina. Aí não vai entender nada. Ele distorcia, essa distorção toda era o sentimento que as pessoas passavam para ele, era como ele via, por isso que é tudo distorcido. Assim. Interessante, tem uma distorção e tem uma diluição, não é? Quando você vê, quando acaba, ele dilui nessa primeira parte, a gente vê, e outras também, é como se o corpo ele vai diluindo na superfície. A pessoa, né? É isso mesmo. E aqui esse misturado de pessoas que deve ser, não é? Se diluindo, se massificando. Interessante. Agora, esse quadro não está muito nítido, não, tá? Não, né? Então... Talvez não seja para ser nítido mesmo. Talvez, como vocês dizem, as figuras são diluídas, né? Não só na distorção, mas no foco. Eu já vi trabalhos dele, já vi em museus o trabalho dele, eu já vi uma retrospectiva dele, e geralmente a gente tem a distorção mesmo bem mostrada. E esses quadros são grandes, gente, então você consegue ver as coisas.
não são trabalhos pequenos, né? São trípticos grandes, que pegam uma parede assim, fica ela Nossa, lá. maravilha. São 3 quadros num só? Ou não? É tríptico. Tríptico são 3 quadros. Aqui, agora eu estou mostrando as pessoas que a pintura dele da década de 60, né? Esse aqui é George Dyer. George Dyer, depois eu vou falar sobre ele para vocês. Isso é um estudo. Ele pinta. George Dyer foi modelo dele. Então, ele faz várias pinturas que eu estou mostrando da década de 60. Daquelas mulheres também pertenciam a 60. Tá? Ele pinta, o George Dyer virou modelo dele. Ah, tá. Eu vou falar sobre ele. É bem interessante a composição dele, né? Essas formas geométricas, essa perna aqui, a figura. Mas é quadro para museu, né? Não é quadro para a gente ter em casa e admirar, né? Eu gostaria de ter um quadro dele na minha casa. Gostaria? Gostaria muito. Você vai ver por quê. Eu não gostaria. Eu adoraria. Eu gostaria também. Olha, Eu gostaria. aqui nós temos 3 estudos de Lucian Freud, 1969. Esse quadro quebrou o recorde da obra mais cara já vendida em leilão em 2013, quando foi comprado pela bagatela de 142,4 milhões de dólares na Christie, Nova York. Esse quadro não está muito nítido, né? Mas eu botei aqui para vocês saberem o valor de um quadro dele, que é tudo milhões. Então eu queria ter na minha casa também. E esse retrata bem a característica das curvas, das linhas, como se fossem uma caixa dentro de uma caixa acrílica. É isso mesmo. E essa a caixa transparente, né? E ela para você ver, essa daqui ela tá distorcida, né? Uhum. É uma perspectiva que ele dá diferente. Muito interessante. Olha, eu não tenho os 100 e tantos milhões de dólares, mas até que eu ia gostar de ter. Muito interessante, muito. Agora, esse aqui é o George Dyer. Você vê que era um homem muito bonito. Sim. Bacon sendo homossexual, se apaixonou por ele. Entendeu? A cara dele torta. O que aconteceu? Quem era ele? Ele era um pilantra, um vigarista, um ladrãozinho. Ele entrou na casa de Bacon para roubar o Bacon. E quando, quer dizer, no estúdio, né? A casa de Bacon era junto com o estúdio. O estúdio era acoplado. Então, ele entrou lá para roubar. E Bacon, quando viu, virou para ele e falou: se você deitar na cama comigo, a gente esquece tudo. Oh, beleza. O preço do esquecimento. E aí, George Dyer virou modelo dele e amante. Não precisa roubar mais. Não precisou roubar mais. Mas olha só, ele pegou bem o George Dyer. Ele pintou demais. Olha, o que tem de retrato de George Dyer, mas eu não posso encher tudo, né? Porque senão a gente não acaba mais. Tá? Aí, aqui eu falo, né, que ele era um vigarista,
que virou modelo, né? Ele fez muitos retratos. Regina, eles se conheceram em 1963. Regina, para o rosto engraçado, ele só pinta com aquelas cores, né? Mesmo. Não, tem muito rosto dele. Eu tenho um, como é que se diz? Um livro que é só rosto, é um catálogo só rosto dele. Nossa! Se um dia a gente tiver a oportunidade de encontrar, vocês quiserem ver, aliás, é só o rosto dele. Dele não, rostos, né? Tudo rosto. O Bacon fez muito autorretrato. Aí, o que aconteceu? George Dyer se suicidou num hotel em Paris, em 1971, alguns dias antes da retrospectiva de Bacon no Grand Palais de Paris. Imagine, Bacon ia fazer uma retrospectiva no Grand Palais de Paris. Ia ser aquela retrospectiva. Que honra! Que honra! Aí até me perguntaram, como é que Bacon, ele tinha dinheiro, como é que foi a vida dele? Ele ganhou muito dinheiro. Estou vendo. No começo da vida dele, apesar do pai dele não querer saber dele, você vê que ele, jovem, se tornou, viveu com aquele senhor, né? Que era rico. Era rico. Rico. Então, ele não passou. Agora, só que o que acontece? Ele jogava demais. Como ele tinha dinheiro, ele perdia. Ele jogava demais. Ele era muito farrista, entendeu? Mas... tinha um comportamento muito autodestrutivo, né? E esse modelo daí, de repente, não aguentou ser a figura reconhecida da exposição no Grand Palais. Eu não sei bem. Eu até tenho um filme aqui, só que ele é todo em inglês da Inglaterra. Quando eu fui a uma exposição do Bacon, estavam vendendo um CD baseado justamente na relação dele com George Dyer. Ele tem desde o começo que o George Dyer entra na casa dele, chama para a cama, né? E tem também todos os vícios dele, não sei o quê. Mas não diz, eu não consegui decifrar. Do que ele se matou? Não sei, não tenho nenhuma Por que ideia. ele se suicidou? Eu acho que também ali tinha muita... Eu não sei, tinha muita depravação, não sei. Tá? Eu sei que ele se suicidou e ele ficou, imagina, ele ficou abaladíssimo e ele descreve, entendeu? Ele fez uma série de trípticos baseado nesse suicídio e ele descreve como todas as pulsações de uma pessoa. Esse tríptico aqui ele fez em memória a George Dyer. Agora, Regina, olha só, você vai fazer uma retrospectiva no Grand Palais, que é aquilo maravilhoso. O seu modelo principal se mata na véspera. Imagine como você não vai estar no dia. Imagina, Meu Deus, o outro estragou a festa totalmente. Imagina. Muito interessante. E você vê que os tons são rosas, ele deixou os vermelhos, passou para os rosas, continuou nas curvas, mas mudou totalmente a paleta. E você vê aqui tem um retrato dele, né? O retrato, você vê que é muito interessante. Ele faz uma parede, tá vendo? Ele faz uma parede, coloca o retrato dele assim num bloco, né? Porque isso aqui não é um plano, tem uma perspectiva aqui. Essa parte do corpo dele está visível, né? E quando entra nas pernas, ele faz aquele distorce, né? Distorção. Como se estivesse se desfazendo, né? Aqui está totalmente desfeito, né? Está totalmente desfeito. E aqui está
Aqui está se preto, desfazendo. né? Aqui ele está de preto, eu acho, né? Eu acho, isso aí é opinião minha, e tem uma luz aqui. É como se George Dyer estivesse morto, indo em direção a essa luz, né? Parece uma escada lá atrás, não é isso? Ele vai subir essa escada. Ó. Levando um pedaço dele. Ele está com o dedo no interruptor. Ah, é mesmo, é mesmo. Não tinha reparado. Aí acendeu a luz e na certa ele vai subir a escada em direção. Jogar lá. A partir, né? Para ir para outra. Para ele partir, isso mesmo. Aí ele continua, aqui também tem composição, né? Esse aqui são as imagens da morte dele, como ele foi encontrado, né? As 3 imagens tem um fundo preto, que é a escuridão, a figura da esquerda, que é essa, o George Dyer está encontrado deitado num vaso sanitário, que diz como ele foi encontrado. E a lâmpada aqui no meio. E aqui, do outro lado, quer dizer que não tem sequência. Do outro lado está a figura vomitando. Tá? E a de baixo, ele está agachado, tem uma lâmpada acesa e faz a sombra. Isso aí eu tirei de um lugar que dava... Eu acho que foi até... Eu não sei se foi... Eu vi tantos meus livros, vi tanta também na internet, né? Depois eu ponho os sites que eu visitei. Então, isso é dito por uma pessoa que deu essa... Ele se matou como, Regina? Você sabe? Ele se matou com droga, eu acho, né? Não sei. Já tirou da janela, não? Não, pelas imagens, ele sentou no vaso, vomitou, deve ter se drogado, alguma coisa. Foi encontrado assim, morto. Na janela, e aqui tem uma sombra, né? A pessoa que descreveu disse que é uma ave de rapina, mas eu vi esse um morcego, não sei. Mas não mas uma coisa mais macabra, né? Sim, uma coisa macabra. E o gozado, você vê que aqui, porque o Bacon também, se vocês forem ver a obra dele, né, as obras, vocês vão ver que ele usa muita seta. E ele botou uma setinha também aqui. Mas ele tem muita obra que ele usa seta. A lâmpada é constante, nunca vi coisa igual. Isso aqui é justamente... E ele dá o nome de tríptico de Maio e Junho, de 73. Quer dizer, muito interessante. Ele fez depois. Mas a paleta de cores, ele foi para o vinho, tirou o vermelho. Tá de luto mesmo. Tá. Muito interessante. Isso aqui é o outro que ele fez também, mas aí já está também em cima dele, do John Dyer. Esse um outro também que estava tão desfocado que eu não trouxe, não. Eu tirei. Também, você vê, ele está desfazendo, ó. Como se tivesse desfeita. Como se estivesse se desmilinguindo, assim, tá... Essa é de 72. Esse é de 72. É antes daquela. Aquela outra é de 73. Mas eu quis mostrar aquela antes para mostrar como é que foi a morte dele, pelo menos disso, né? Para entender. E também como ele faz a diagonal do preto, parece que você está entrando na do meio. É para isso mesmo, ele trabalha. Se bem que ele diz, eu acho que é para completar, né? Completar o quadro. Porque ele faz um quadro, depois faz o outro. Agora, também não sei qual é que ele faz primeiro, né? Eu sei que um quadro vai sugerindo o outro. E ele pensa na composição, é lógico, porque ele é o mestre da composição, né? De um quadro.
Ele realmente... Olha, achei isso bárbaro. Muito legal. Agora, vocês se lembram aquele quadro do açougue, né? Uhum. Agora, ele, em 1971, ele fez a segunda versão da pintura de 1946. Tá? Você vê que é uma mudança da figura humana, tá? As cores totalmente diferentes, a paleta, as cores mais brilhantes, né? Tem mais vida, né? A figura está totalmente distorcida, mas a carne, você vai ver que, ó, mais... Porque aqui a carne, né, tá com sangue mesmo, né? As cores estão bem mais fortes, né? Mais brilhantes. Uhum. É muito diferente. Uma leitura muito diferente. Esses aqui, porque eu estou mostrando os quadros que vai passando, né? Na cronologia. Aqui é daquela Muriel Belcher, que eu já mostrei. Isso aí já é 79, quase nos anos 80. Você vê. Aí também dentro aqui do... Muriel. Uma caixa aqui, ele põe uma cor roxa grande, faz distorcida, e chama de esfinge. É uma esfinge, ó, tá vendo? A mão dela, não sei. Aqui tem uma esfinge, só que é o corpo assim para trás, né? E aqui ele põe assim, fez um papel, um jornal, não sei, como se fosse um papel escrito. Quer dizer, você vê que a pintura está totalmente, né? E aqui é ela, eu botei ela de novo para vocês verem que tem a ver com ela. Ó. E esse é Michel Leilis. Também são conhecidos dele. Também distorce, mas é uma distorção diferente. Já viu que mudou um pouco a distorção dele? Para 78? Ela não está tão feio assim. Eu acho que ele está... A pincelada, aquela pincelada que ele dava, jogava não tem mais aquela tinta, né? Que ele botava, né? Que ele jogava, borrava e passava tudo. Agora está um negócio distorcido, mas mais arrumadinho. Tá bem melhor. Esse aqui são os últimos quadros, né, que a gente vai encontrando dele. É 81, de 85. Esse é aquele negócio do movimento, que ele gosta muito de movimento, né? Das figuras em movimento. Aqui está esse corpo entrando em outra... Isso aqui, ele como se dobrasse, né? Como se fosse assim, um caderno, né? Um livro dobrado. E a figura está entrando dentro, caminhando. É assim um reflexo. Estranho. Não vejo como reflexo, não. Isso é a outra parte. Ele andando, caminhando. É verdade. A parte está entrando dentro da outra. Que coisa interessante, meu Deus. E aqui também parece aquele negócio de luz, né? De puxar a luz, não sei. E olha a setinha dele aqui. As setas, as linhas. Isso parece um biombo, né? Olha só, tem pé, ó. Tem um pé. E essa quanto custa, Regina? Não sei, eu tenho o preço daquela só. Mas se você entrar na internet, você vai ver alguns outros preços. Vou no leilão da Cristi, com certeza. Essa aqui da minha figura, está vendo? Ela está saindo daqui de dentro, ó. Ela está dentro aqui de uma parte preta, mas ela sai, uma perna está saindo por fora e a outra
por dentro. É, verdade. E a maneira, o modo como ele joga esse... Não é um quadrado, né? Mas é um quadrado que é um trapézio, né? Vai para dentro. Parece um banco. Eu estou falando em formas geométricas. Eu não sou muito boa em formas geométricas, não. E ele saindo de um retângulo. O rosto distorcido, né? Está bem distorcido. Essa, em 1988, ele faz a versão daquele tríptico de 1944, que era 3 estudos ao pé da classificação, que era baseada no Picasso. Aí que essa foi doada, ele doou a Tate Gallery, em 1991. É uma outra, o fundo, né? O outro era todo laranja, e esse já tem uma certa diferença, mas você vê que é o mesmo quadro com outra linguagem. 91, então ele viveu bastante, né, Regina? Morreu tarde, ele já está chegando no fim. Eu vi que ele morreu com 82 anos, Regina. Está aqui, ó, já está cardíaco. Até cardíaco. Ele viveu até bem, né? Porque ele viveu muito bem com a vida ele com a asma que ele tinha e desregrado, com a vida desregrada que ele tinha. Bomba. E tinta, mexia com tinta, né? Para asmáticos não é bom. Olha, eu não sei se esse foi o último quadro que ele pintou, mas foi o último quadro que eu encontrei dele, tá? Tá. Ele está trabalhando com brancos, com cinzas e preto, né? Aqui tem as figuras também, ó, que fecham. Com sombra, essa deitada. Foi o último quadro que eu achei dele. Não sei se foi o último, mas foi o último que eu encontrei. Esse retrato que está da direita, com a perna saindo, seria ele? Pode ser, não sei dizer, porque está tão desfocado. É porque eu estou vendo no celular, eu não consigo ver muito. Ali parece que um está saindo, o outro está se... Os dois estão ou saindo, estão saindo. Ou entrando. Ou entrando, Esse está com o pé saindo. Esse está com o pé entrando, tem razão. E esse está se desmilinguindo. Esse está deitado, né? Eu acho que está deitado aqui, dos braços, eu acho. Assim, todo... Mas eu que estou vendo no celular, o que está na esquerda não é o mesmo que está na direita, não é? Eu não sei, está diferente. Não sei, pode ser. Porque o outro está tão fora de foco, mas eu botei porque eu tinha que botar, entendeu? É complicado. Agora, não, para mim não parece ser a mesma pessoa, não. Não, né? Para mim também. Agora, eu aconselho a vocês, se vocês quiserem rever essa minha apresentação, né? Se vocês tiverem a televisão, aquela televisão... HD. Eu já fiquei cansada, porque já falei tanto. Essa Smart TV, se vocês tiverem Smart TV, vocês podem botar na Smart TV, que vai estar no Google. No Google não, no YouTube. Ah, tá. Eu não sei fazer isso, não, eu vou aprender. A Beatriz põe no Google. Então, no Smart TV, a gente clica no YouTube e consegue ver. No YouTube você consegue ver grande. Aí vocês vão ver todas as pinturas muito melhor. Melhor do que eu. Mas é isso aí.
Olha, maravilhoso, maravilhoso. Regina, muito obrigada. Nunca tinha ouvido falar nessa pessoa. Foi assim um aprendizado muito legal. Foi esclarecedor. Muito, muito.